Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com cada um de vocês. Estamos aqui mais uma vez para mais uma reflexão na palavra de Deus. Vamos alimentar a nossa alma e fortalecer o nosso espírito. Eu separei aqui 2 versículos dos Salmos, no capítulo 34. E desses 2 versículos eu quero tirar para nós 2 lições, 2 ensinamentos para nossas vidas. Eu vou ler aqui Salmos 34, no versículo 1 e também o versículo 2, que diz o seguinte: Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. O primeiro ponto que quero refletir aqui é sobre louvar e bendizer ao Senhor o tempo todo. Louvar ao Senhor sempre. Conforme diz aqui no versículo 1, os meus lábios sempre o louvarão. E também diz, bendirei o Senhor quando? O tempo todo. Se vocês acompanham o meu canal, vocês já devem observado que uns 3 ou 4 vídeos anteriores a esse, eu falei um pouco sobre esse assunto. E para você que ainda não viu, o título do vídeo é Como louvar a Deus em meio às dificuldades. Na capa do vídeo está escrito Como renovar a sua mente. Aqui eu vou repetir algumas coisas que falei nesse versículo, apenas algumas, não o tema todo, mas não porque eu quero, mas sim por simples coincidência, porque esse salmo aqui, que eu separei para a nossa reflexão de hoje, vai falar também sobre o assunto que eu falei naquele outro vídeo. Então vamos lá. O salmista disse que ele bendiria, ou melhor, ele iria falar bem do Senhor o tempo todo e que os lábios dele sempre iriam louvá-lo. Vamos observar aqui o seguinte. Primeiramente, nós precisamos entender que a palavra de Deus ela é cheia de ensinamentos. Alguns chamam de chaves, outros chamam de códigos, alguns falam segredos. Não importa o nome. O que importa é que tudo é ensinamento que Deus deixa para nós, para que nós venhamos praticá-los e sermos bem-sucedidos nessa vida e principalmente agradar o coração de Deus. Quando nós bendizemos ao Senhor, quando nós louvamos ao Senhor, muitos benefícios, muitas vantagens nós recebemos em nossas vidas, principalmente no campo invisível, na nossa alma, no nosso espírito, nossas emoções, pensamentos e sentimentos. Quando nós louvamos a Deus, pensamos nas coisas boas que Ele fez, ou que Ele está fazendo, ou até mesmo vai fazer, até mesmo nas suas promessas que estão na Bíblia, a nossa alma se alegra, o nosso espírito se exulta no Senhor. Isso nos faz sentir bem, faz bem para a nossa alma. Isso nos tira de um estado de tristeza, de depressão, de angústia, de ansiedade e nos coloca em uma situação de paz, serenidade, tranquilidade, nos trazendo fé e esperança. Então nós temos aqui uma vantagem em bendizer ao Senhor, em falar bem da pessoa de Deus. E não apenas da pessoa de Deus, mas também de tudo aquilo que Ele fez, do que Ele está fazendo e do que Ele ainda vai fazer. Então no versículo 1 o salmista disse, bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Na primeira parte desse versículo, ele diz o tempo todo. Na segunda parte, ele diz sempre. Então, constantemente devemos estar pensando em Deus, nas coisas de Deus, para que nós venhamos nos alegrar nele. E eu separei aqui um versículo, uma carta que o apóstolo Paulo enviou aos Tessalonicenses. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Olha só a instrução que ele deu.
Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, ali no finalzinho, no capítulo 5, ele dá várias instruções. E uma dessas instruções é essa: sejam gratos em todas as circunstâncias. Nós devemos agradecer a Deus em todo o tempo, em todos os momentos, pois, conforme diz o próprio versículo, essa é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus. Quando eu leio isso aqui, eu me lembro do povo de Israel atravessando o deserto. Naquela ocasião, naquele período, naquela fase da vida deles, ali da história, eles reclamaram, eles murmuraram contra o Senhor por causa de algumas dificuldades que eles passaram. E ali nós aprendemos que uma das coisas que irrita a Deus, que entristece o Espírito Santo de Deus, que chateia o coração de Deus e provoca a ira de Deus, é a ingratidão, é a reclamação, a murmuração, a insatisfação. Então nós devemos tomar muito cuidado com isso. E o apóstolo Paulo, ele reforça esse ensino para nós. Ele escreveu: sejam gratos em todas as circunstâncias, todas, qualquer uma. Às vezes, alguns podem questionar, mas até mesmo nas situações ruins, nós devemos ser gratos? Bom, nós não devemos ficar felizes com coisas ruins acontecendo, com situações desagradáveis acontecendo, mas nós devemos estar felizes no Senhor Jesus Cristo, porque nós temos Ele, porque Deus nos amou e nos enviou Jesus Cristo para perdoar os nossos pecados e nos salvar. Nós devemos nos alegrar e ser gratos a Deus, não por causa das coisas ruins e dos momentos difíceis, mas porque no meio da situação difícil, quando acontecem as coisas ruins, nós temos o Senhor que nos conforta, nos consola, nos capacita e principalmente porque nós temos o nome escrito no livro da vida. Uma vez Jesus Cristo disse aos seus discípulos: não fiquem alegres porque os demônios estão se sujeitando a vocês. Antes, se alegrem porque os nomes de vocês estão escritos no livro da vida. Então, quando nós temos essa mentalidade, conforme o apóstolo Paulo instruiu aos Colossenses ali no capítulo 3, que nós devemos pensar as coisas de cima, das coisas que vêm do alto, nas regiões celestiais em Cristo Jesus, nós devemos pensar nessas coisas, estar com a mente nestas coisas. Assim nós vamos compreender essa mentalidade, esse raciocínio que eu estou falando. Dessa maneira conseguimos ser gratos em todas as circunstâncias. Conforme o apóstolo Paulo nos instrui aqui, está em 1 Tessalonicenses 5,18, e conforme o salmista disse, está registrado em Salmos 34, no versículo 1. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. E conforme eu falei aqui no início da reflexão, o mandamento bíblico, os mandamentos, as chaves bíblicas, os códigos, os segredos bíblicos, entre aspas, segredos para quem ainda não entendeu, para quem entendeu já está revelado e não é mais segredo. O que acontece? Esses ensinamentos, conforme eu falei anteriormente, eles nos trazem muitos benefícios, muitas vantagens. E uma delas está aqui em Efésios, no capítulo 5, do versículo 18 ao versículo 20. Prestem atenção no que está escrito. O apóstolo Paulo escreveu uma carta aos cristãos em Éfeso. Efésios 5, 18 até o versículo 20. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem. Algumas traduções vão dizer que leva à contenda. Mas deixem-se encher pelo Espírito. Ou seja, sejam cheios do Espírito Santo, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor
Jesus Cristo. Então aqui eu creio que alguns já puderam perceber. Nesses 3 versículos aqui, 18, 19 e 20, do capítulo 5 de Efésios, nós temos aqui algumas instruções de Paulo que nos trazem chaves, ensinamentos poderosos para a nossa vida espiritual. Ele começa no versículo 8 dizendo: não se embriaguem com vinho, que produz contenda, que leva à libertinagem, mas, ao contrário disso, sejam cheios do Espírito Santo, se embriaguem com o Espírito Santo. E como isso acontece? Talvez você pode estar se perguntando: como eu faço para ficar cheio do Espírito Santo? Como eu faço para ficar embriagado com o Espírito Santo? Existem várias maneiras, algumas delas, não todas, algumas apenas, estão escritas aqui, nesse trecho bíblico que nós estamos vendo em Efésios, no capítulo 5. Como isso acontece? A resposta está a partir do versículo 19. Como se embriagar do Espírito Santo? Uma das maneiras é falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Mais uma vez, as coisas de Deus na mente, as coisas de Deus no coração, porque Jesus fala que a nossa boca fala daquilo que está cheio do coração. Então, se você é aquele tipo de pessoa que só consegue falar de pessoas, preste atenção, sonde bem o que tem no seu coração. Se você gosta de falar apenas das coisas mundanas, das coisas carnais, tome cuidado. Não que seja proibido falar de um ou outro assunto dessa vida terrena, mas quando nós temos apenas isso para falar, nós somos meros seres humanos carnais e nada temos de espirituais. O nosso coração deve estar exalando pelas coisas de Deus, conforme o apóstolo Paulo falou e está escrito em Colossenses 3. Já que nós estamos ressuscitados com Cristo, nós devemos pensar nas coisas de cima e não nas coisas da terra. E quanto mais nós estamos cheios da palavra, cheios do Espírito Santo, com mais sede de Deus, querendo as coisas de Deus, mais tendência nós temos a falar das coisas de Deus. E isso faz com que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo. Então no versículo 19 diz: falando entre vocês com salmos, com hinos, ou seja, com músicas e cânticos espirituais, músicas que louvam o nome do Senhor Jesus, músicas que cantam a palavra de Deus. E também, continuando no mesmo versículo, cantando e louvando de coração ao Senhor, porque quando nós louvamos e cantamos de coração, nós estamos expressando através da música, expressando para Deus aquilo que nós sentimos por Ele. E no versículo 20 continua: outra maneira de ficar cheios do Espírito Santo, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Olha só que ele repetiu em outras palavras a mesma coisa que ele explicou e ensinou para os Tessalonicenses. E está lá em 1 Tessalonicenses 5,18, conforme eu li anteriormente. Lá está escrito: sejam gratos em todas as circunstâncias. E aqui em Efésios 5,20 ele diz: dando graças constantemente a Deus Pai. Ou seja, o tempo todo, dando graças a Deus por todas as coisas. Então, nós devemos ser gratos a Deus. O salmista já tinha isso em mente. Ele diz lá em Salmos 34, versículo 1: bendirei o Senhor em todo o tempo, e os meus lábios sempre o louvarão. O apóstolo Paulo já tinha entendido esse segredo. Davi já sabia, ele vivia isso. Ele era o homem segundo o coração de Deus e compôs muitos salmos. Ele tinha o Espírito de Deus, ele conhecia o Espírito de Deus, de tal forma que quando ele pecou, ele clamou a Deus desesperadamente: Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Era o maior anseio do coração de Davi, era a presença de Deus. O apóstolo Paulo também conhecia esse segredo. Ele teve intimidade com o Senhor Jesus. Ele já teve encontros com o Senhor Jesus. Então ele sabia muito bem o que era isso. E ele queria passar isso para as pessoas. E aqui em Efésios 5:20 ele diz:
dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Essas coisas que acabei de ler aqui, se nós começarmos a praticar essas coisas, nós vamos perceber, não muito tarde, assim, a curto prazo nós já começamos a perceber, principalmente se há uma sede no nosso coração em agradar a Deus. Nós começamos a perceber a presença do Espírito de Deus em nós. Então aqui fica um segredo, uma chave para você. Quando nós bendizemos o Senhor o tempo todo, quando nossa boca sempre louva a Deus, evita falar das coisas torpes, conforme o apóstolo Paulo instrui em uma carta, eu não sei se é em Efésios ou Filipenses, eu não me lembro, isso aqui vai agradar a Deus, e quando nós agradamos a Deus através do louvor, Ele derrama glória sobre nós. Vocês já devem ter ouvido, principalmente nas igrejas pentecostais, neopentecostais, igrejas pequenas, igrejas que gostam do movimento sobrenatural. Antigamente era muito comum falar assim, glória que sobe e glória que desce. Eu acho que tem até uma música que fala isso. Quando você manda glória para cima, Deus manda glória para baixo. Ou seja, quando você glorifica Deus, quando você se alegra em Deus, quando você louva Deus, Ele nos presenteia, Ele nos recompensa derramando do seu poder sobre nossas vidas. É sobre isso aqui que eu estou falando primeiramente. Então, quando nós bendizemos o Senhor o tempo todo e quando os nossos lábios sempre louvam o Senhor o tempo todo, isso aí faz com que o coração de Deus se alegre em nós e, por consequência, Ele derrama o teu Espírito sobre nós. Ele nos derrama poder. E é sobre isso que o apóstolo Paulo fala quando ele diz que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Continuando ainda nesse tema aqui de louvar o Senhor em todo o tempo. Nós devemos louvar a Deus não apenas nas boas situações, mas também nas situações difíceis. Eu deixo aqui um exemplo que eu deixei naquele outro vídeo que eu mencionei, o exemplo de Jó. Lá em Jó capítulo 1, versos 21 e 22, está escrito: E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Nesse capítulo 1 aqui nós temos a narrativa das riquezas que Jó tinha, da glória que Jó tinha, onde ele morava, ali no Antigo Oriente. Era o homem mais rico, era um homem muito honrado, muito respeitado, muito conhecido. E de repente, Deus permitiu que Satanás tocasse em tudo que ele tinha, todas as suas riquezas e todos os seus filhos. Quando Jó recebeu todas essas notícias de uma só vez, em um só dia, ele disse o seguinte: Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja, engrandecido seja o nome do Senhor. Jó reconhecia que Deus era o dono de tudo. Em meio à dificuldade, em meio à situação de luto, Jó estava sofrendo muito, reconhecendo o que havia acontecido com ele, aquelas grandes perdas que ele havia sofrido, e mesmo assim ele voltou o seu coração, a sua atenção, a sua mente, sua alma para o Senhor. Por isso ele foi capaz de dizer isso: bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, independente da situação, independente das circunstâncias, do problema, das dificuldades, se a situação estiver boa ou se estiver ruim, nós devemos estar com a mente no Senhor. Assim nós vamos ser capacitados a glorificar, bendizer e louvar o nome do Senhor. E isso agrada ao Senhor. Nós sabemos que no final da história, Deus recompensou Jó, lhe dando muito mais do que ele tinha, lhe restituindo até mesmo outros filhos no lugar dos filhos que ele havia perdido. Então aqui nós vemos mais uma vantagem, mais um segredo, e eu vejo isso aqui como uma arma muito poderosa, uma arma espiritual
muito poderosa para ajudar todo cristão que quer agradar a Deus e permanecer no caminho do Senhor sem ser abalado. O segredo é louvar a Deus, bendizer o nome do Senhor o tempo todo. Os nossos lábios devem falar do Senhor o tempo todo. Nós precisamos pensar nas coisas de cima o tempo todo, lembrar do Senhor o tempo todo, bendizer o nome dele o tempo todo. Isso agrada ao Senhor e assim ele nos derrama poder e graça e sabedoria para viver no meio dessa terra, cheio de dificuldades, cheia de problemas, cheia de notícias ruins e maldades acontecendo. Assim ele nos capacita para sermos luz nesse mundo e sal nessa terra. Agora vamos ver o que está escrito em Romanos, capítulo 8, verso 28. Esse versículo aqui, ele nos ajuda muito quando nós estamos passando por dificuldades, quando nós passamos por problemas difíceis, alguns problemas que nós não conseguimos entender. Olha só o que Paulo escreveu aos Romanos, Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, nós temos que ter isso em mente. Se nós amamos verdadeiramente a Deus, tudo o que acontece na nossa vida vai cooperar para o nosso bem. Até mesmo as situações difíceis, até mesmo as situações desagradáveis, até mesmo aquilo que nós não conseguimos entender. Se nós amarmos verdadeiramente ao Senhor, no devido tempo, no tempo certo, aquilo que Deus tem para nossas vidas, a recompensa, ela vem sobre nós. Na palavra de Deus está escrito: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Está em Romanos, capítulo 8, verso 28. Então nós vimos aqui alguns benefícios, algumas vantagens em bendizer o Senhor e louvar o nome dele, conforme nós lemos em Salmos 34, verso 1. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Agora vamos trabalhar o versículo 2, apenas a primeira parte. Minha alma se gloriará no Senhor. Vamos ver aqui o que eu separei para a nossa reflexão. Eu estava dando uma olhada ali. Os estudiosos, eles imaginam, a maioria deles, até onde eu pesquisei, eles concordam que provavelmente Davi escreveu esse salmo de número 34 quando ele estava ali na caverna de Adulão. Davi viveu uma fase em que ele fugia do rei Saul para não morrer pelas mãos do rei Saul. E em uma determinada fase, dentro desse período que ele fugia do rei Saul, ele foi para a terra de Abimeleque. Então, ele foi inserido no exército. E esse povo era um povo inimigo dos israelitas. E quando Davi viu que aquele exército inimigo ia combater contra Saul e o exército de Israel, em um determinado momento, eu acredito que foi porque ele não queria combater contra o exército de Deus, Davi se fingiu de louco, se fingiu de doido. Então o rei vendo aquilo, o rei inimigo vendo aquilo, ele questionou: já estão cheios de loucos aqui na minha terra, não me faltam loucos, vocês ainda me trazem mais este, tirem ele da minha presença. Então eles tiraram ele dali. Depois desse episódio, nós vamos ver que ele foi para a caverna de Adulão, ele voltou lá para aqueles guerreiros que estavam com ele. Assim relatam os estudiosos e assim eles acreditam. Independentemente se isso é verdade ou não, uma coisa é fato. Nós vemos pelos relatos bíblicos que Davi foi um homem escolhido por Deus para governar a nação de Israel. E ele passou por muitas dificuldades, muitas provações, muitas perseguições, cometeu sérios e gravíssimos erros, sofreu punições pelos seus erros, e mesmo assim ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus, porque de fato o coração dele estava em Deus. Conforme eu falei anteriormente, tem um lugar na Bíblia em que ele diz: Senhor, não retires de mim o teu
espírito. Davi tinha intimidade com Deus. Deus era o bem mais valioso que Davi possuía. E eu imagino, na minha concepção, que Davi, ele tinha muitos motivos para se exaltar, muitos motivos para se tornar um homem soberbo, jactancioso, para se vangloriar, exaltar a si mesmo. E aqui nessa segunda parte, ou melhor, na primeira parte do versículo 2 de Salmos 34, ele disse: a minha alma se gloriará no Senhor. Ou seja, apesar de tudo aquilo que ele viveu no passado, apesar de ele ter sido ungido pelo profeta Samuel como o futuro rei, líder da nação de Israel, apesar de ele ter sido escolhido para carregar o nome do Salvador, não apenas da nação de Israel, mas de toda a humanidade. Jesus Cristo é chamado de a raiz de Davi. Jesus Cristo é descendência de Davi. Davi foi um homem muito importante. Ele já era um homem conhecido. Ele foi perseguido por Saul. Davi recebeu vários livramentos de Deus. Davi já era conhecido no meio de todo o povo de Israel. Então ele tinha vários motivos para se gloriar, sem contar a intimidade que ele tinha com Deus. Os relatos bíblicos que tem de que quando ele ia atacar o inimigo, ele perguntava a Deus: Deus, eu posso atacar os inimigos? Deus falava: pode. Aí ele atacava e vencia. Tinha vezes que Deus falava: não pode, ele não atacava. Tinha vezes que Deus falava: pode, mas vai desse jeito e desse jeito. E ele fazia. Ele tinha muita intimidade com Deus. Ele tinha muitos motivos para ser um homem orgulhoso, um homem soberbo. Mas nesse momento aqui, quando ele escreveu os Salmos de número 34, ele disse: a minha alma se gloriará no Senhor. No versículo 1 está escrito: eu vou bendizer o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Davi, eu imagino que ele estava muito alegre, muito contente com mais um livramento, ou uma sequência de livramentos que Deus havia dado para ele. Mas ele disse, talvez na mente dele, isso a Bíblia não diz, isso é eu pensando, para ele ter escrito o que ele escreveu aqui no versículo 2, talvez ele tenha pensado: como eu sou forte, como eu sou habilidoso na guerra, como eu sou esperto, eu fingi de louco e consegui fugir das mãos do rei Abimeleque e também sair da furada de quase ter que enfrentar o exército do meu Deus, o rei Saul, entre outras coisas. Mas ele deve ter caído em si, o Espírito Santo deve ter alertado ele. É o Senhor quem te capacita. Então Davi escreveu: a minha alma se gloriará no Senhor. Em outras palavras, eu não vou me gloriar. Eu não confio na força do meu braço, mas eu confio na força do Senhor. E mais uma vez eu vou repetir, conforme eu tenho repetido nos meus últimos vídeos: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios capítulo 6, versículo 10. E lá em Salmos capítulo 105, versículo 4, tem escrito também: recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua face. Então Davi tinha o conhecimento dessas coisas. E ele reconheceu que a glória era de Deus, a força vinha de Deus. Por isso ele disse: a minha alma vai se gloriar no Senhor. Em outras palavras, eu estou alegre com as minhas vitórias. Eu estou alegre com os meus livramentos. Eu estou alegre com o meu título. Eu estou alegre com a minha fama, com o meu reconhecimento. Mas eu sei que isso vem do Senhor e é para Ele e é para a glória dEle. Por isso a minha alma se gloriará no Senhor, porque tudo vem dEle. Conforme diz em algum lugar na Bíblia: porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória para sempre. Amém. Agora vamos ver aqui um versículo que eu separei que está na verdade são 2 versículos. Está no capítulo 9 de Jeremias. Está escrito o seguinte: assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, e não se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra.
porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Nós podemos ver aqui que esse versículo aqui tem tudo a ver com o que eu estava falando anteriormente sobre a humildade de Davi e o seu reconhecimento em entender que tudo vem do Senhor. Que toda capacidade, toda força, toda habilidade, tudo vem dele. Em Jeremias, Deus nos instrui que nós não devemos nos gloriar na nossa própria sabedoria. Quem é sábio, quem é inteligente, não se glorie na sua inteligência nem na sua sabedoria. Antes disso, glorifique a Deus por ele ter te dado inteligência e sabedoria, porque através da sua inteligência e sabedoria você vai alcançar muitas pessoas para Jesus Cristo, para que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. E também ele instrui, não se glorie o forte na sua força, e nem o rico nas suas riquezas. Talvez você seja uma pessoa que tenha boas condições financeiras, ou tenha uma posição que lhe dá poder e autoridade e influência sobre muitas pessoas. Então você precisa reconhecer que isso vem do Senhor. E isso aí Deus te deu para que você venha glorificar o nome dele através do que você tem e através do que você é e do que você faz. Eu estou me lembrando aqui de Mateus capítulo 5, verso 16. Jesus Cristo falou o seguinte: as suas obras devem ser vistas pelos homens, para que eles venham glorificar ao Pai que está nos céus. As nossas obras, nossas habilidades, nossas qualidades devem sim ser vistas pelos homens, mas não para promover a nossa fama, não para que as pessoas venham nos glorificar e nos exaltar e nos elogiar, mas para que o nome de Deus venha a ser glorificado através de nossas vidas. Continuando aqui em Jeremias capítulo 9, no versículo 24 continua: mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer que eu sou o Senhor. Eu vejo aqui uma grande semelhança com o que escreveu Davi lá no Salmos de número 34, versículo 2. Ele escreveu: a minha alma se gloriará no Senhor. A nossa glória está em Deus. A nossa alegria está em Deus. Glorie-se nisto, em me entender e me conhecer. Davi entendia o Senhor. Davi conhecia ao Senhor. Por isso ele elevava a glória a Deus. Por isso ele escreveu: eu me gloriarei no Senhor. A minha alma se gloriará no Senhor. Isso aqui vem tanto de Deus. Isso aqui que o salmista escreveu foi tão inspirado pelo próprio Espírito Santo que Jeremias também foi escrever isso. O próprio Deus falou através da boca dele e foi registrado. E chegou para nós nos dias de hoje através da Bíblia Sagrada. Mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor. Faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Então nós precisamos entender a Deus, conhecer a Deus. E para entender e conhecer a Deus, nós precisamos ler a palavra, ouvir a palavra, estudar a palavra, aprender, meditar na palavra de Deus, para que nós venhamos cada dia entender mais e mais sobre a pessoa de Deus, conhecer mais e mais a pessoa de Deus, nos relacionando com Ele. Então, eram esses dois pontos aqui que eu queria trabalhar com vocês nesse versículo, ou melhor, nesses dois versículos aqui de Salmos 34, versículos 1 e 2. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Nós aprendemos aqui algumas vantagens em bendizer e louvar o nome do Senhor. E no início do versículo 2, minha alma se gloriará no Senhor. Nós entendemos aqui que a nossa força, ou melhor, que nós não devemos nos gloriar nas nossas habilidades, na nossa capacidade, na nossa força, na nossa inteligência, nas nossas riquezas, nos nossos feitos. Nós podemos sim nos alegrar nessas coisas, desde que nós venhamos reconhecer que o Senhor é que nos concede essas coisas. Por isso, toda a glória deve ser elevada a Ele. Nós aprendemos que nossa alma deve se gloriar no Senhor.
e principalmente, conforme eu li lá em Jeremias 9, no versículo 24, que a nossa alma deve se gloriar em entender e conhecer ao Senhor. Conhecer significa relacionamento, intimidade. E é isso que Deus está querendo de mim e de você. Então nós ficamos por aqui com mais uma reflexão bíblica no canal A Porta Estreita. Muito obrigado por mais um vídeo. Se vocês gostaram, deixe um like, compartilhe para que outras pessoas também sejam edificadas. Se vocês não são inscritos, se inscrevam e ativem as notificações para não perderem novos conteúdos. Muito obrigado por mais um vídeo aqui no canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue abençoando a cada um de vocês.